E aí, já parou para pensar naquelas coisas que Deus faz e que, para nossa lógica, não fazem o menor sentido? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo numa das questões mais intrigantes da fé. Afinal, por que Deus age da maneira que age? Pois é. Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? A gente olha para a história, vê umas intervenções divinas que simplesmente quebram a nossa cabeça e fica se perguntando: qual é a lógica por trás disso tudo? Olha, vamos pensar em alguns exemplos. Para libertar um povo inteiro, por que escolheu justo Moisés, um cara que era fugitivo e ainda por cima gaguejava? Ou por que fazer algo tão espetacular, tão cinematográfico, como abrir o Mar Vermelho? A gente fica tentando achar uma razão humana para isso, né? Mas e se a resposta não estiver aí? Então, é aqui que o jogo vira. A chave não é tentar forçar Deus a caber na nossa caixinha de lógica. É entender a liberdade soberana dele. E esse versículo aqui, ele é o nosso ponto de partida e, de certa forma, a resposta para tudo. Preste atenção. Tudo o que o Senhor quis, ele o fez. Ele não diz que Deus fez o que era preciso ou que ele foi obrigado a fazer. Diz que ele fez tudo o que quis, tudo aquilo que deu prazer a ele. E, gente, essa pequena palavra, quis, muda absolutamente tudo. Ok, então vamos mergulhar no primeiro conceito que é fundamental: a natureza da vontade de Deus. E para isso a gente precisa conhecer uma palavrinha em hebraico que está bem no centro de toda essa conversa. A palavra é hafetz. E olha, isso aqui não é só uma vontade fria, calculada, tipo uma obrigação. Hafetz é um desejo profundo, um deleite, uma alegria que serve de motor para a ação. Deus não salvou Israel porque as circunstâncias o pressionaram, sabe? Ele fez porque ele teve prazer, teve alegria em ser o Redentor. Esse contraste aqui é crucial para a gente entender. De um lado, não é um rei cumprindo um dever a contragosto. Do outro, é um Criador que age a partir de um lugar de pura alegria, de puro deleite. Isso muda completamente aquela imagem de um soberano distante, né? Passa a ser um Deus que tem prazer no que faz e na sua criação. E qual o impacto disso na prática? É gigantesco. A nossa oração, por exemplo, muda de figura. A gente para de tentar convencer um Deus que a gente imagina que está relutante e passa a se alinhar com a vontade prazerosa de um Deus que já é generoso, que já está disposto. Beleza? Então, se Deus age com base no que lhe dá prazer, a pergunta que vem em seguida é: até onde vai o alcance desse prazer? E o texto bíblico, olha só que interessante, é super específico sobre isso. O salmista lista céus, terra, mares e todos os abismos. Ele podia simplesmente ter dito em todo lugar, né? Mas não, ele detalha céus, terra, mares e abismos. Por que essa lista tão específica? É porque essa lista, gente, não é aleatória. É uma declaração teológica de um poder imenso. E aqui a gente entende o porquê. Isso aqui é basicamente um confronto teológico. Cada um desses domínios era ligado a um deus egípcio, saca? Ra é o deus do sol, dos céus, Hapi o deus do Nilo, dos mares. E o que o Salmo está fazendo aqui está declarando, olha, o Deus de Israel é soberano sobre tudo isso. Onde os deuses do Egito tinham seus limites, o prazer de Deus age sem restrição nenhuma. A conclusão disso é uau. É muito poderosa. Sabe o que isso significa? Que não existe um centímetro quadrado no universo onde o prazer de Deus possa ser impedido. Não tem lugar, não tem poder, não tem circunstância que possa frustrar a vontade dele. Não existe uma zona de sombra, sabe? Nenhum abismo profundo que possa parar o que ele tem prazer em fazer. Tá, mas como é que uma teologia tão grandiosa assim se conecta com a nossa vida no dia a dia? Como é que uma soberania tão absoluta pode ser uma fonte de conforto e não de medo? Essa frase aqui é de arrepiar. O que se chama de tragédia, Deus chama de preparação. Aquilo que a gente muitas vezes vê como uma perda, um acidente, na perspectiva da soberania de Deus, pode ter um propósito muito, mas muito mais profundo. Lembra do Moisés lá do começo? Então, aqueles anos todos dele no deserto não foram um desvio de rota, foram o destino. O Senhor teve prazer, olha o Rapécias daí de novo, em usar aquele tempo de silêncio, de isolamento, para forjar o líder que ele precisava. A dificuldade, na verdade, era preparação. E isso nos leva a uma das analogias mais bonitas sobre a soberania. Se Deus está no controle absoluto e as ações dele nascem de um prazer que é bom, que é santo,
Então a gente pode descansar. A soberania dele vira a nossa segurança, um lugar de paz. É como um travesseiro para a alma. E para fechar, vamos entender como essa ideia do prazer soberano de Deus muda completamente o nosso entendimento sobre o que é um milagre. A sequência no Salmo 135 é muito clara. Primeiro, ele quis, depois, ele fez. O milagre não começa com o nosso desespero. Ele nasce na vontade de Deus. A ação de Deus é proativa, não reativa. Não é uma resposta a uma crise, mas sim uma ação que já estava alinhada com o propósito eterno dele. Gente, o ponto aqui é libertador. Tira aquele peso das costas de ter que produzir um milagre, de ter que merecer um milagre. Nós somos os beneficiários do prazer de Deus e não os produtores da ação dele. Nosso papel muda, passa a ser confiar nesse querer soberano. E é assim que tudo se amarra. Quando a gente olha para aquelas áreas da nossa vida que parecem abismos, sabe, as incertezas, as dificuldades, os medos, essa verdade do prazer soberano de Deus nos dá uma perspectiva totalmente nova. E a conclusão é essa, e ela é profundamente reconfortante. O mesmo Deus que tem todo o poder para fazer o que lhe agrada nos céus, na terra, nos abismos mais profundos, é um Deus que tem prazer em cuidar dos seus. O prazer soberano dele se torna nossa maior segurança.